Sejam bem-vindos ao Reta Final Podcast. Aqui a gente mergulha fundo nos temas que mais importam para sua aprovação. Eu sou sua anfitriã e hoje o nosso foco é direito administrativo, um pilar, né, para quem mira nos concursos públicos. A gente vai analisar juntos os tópicos quentes, aqueles que as bancas tipo a FCC adoram cobrar, com base em material preparatório de primeira. E antes de começar, não esquece, né? Se inscreve aí no canal, deixa o like para fortalecer, comenta para qual concurso você está estudando, de onde você está falando, e compartilha com aquele amigo, aquela amiga que também está na batalha dos estudos. Olá, é um prazer estar aqui para essa conversa. E é isso mesmo, a ideia é ir além da letra fria da lei. Bancas como a FCC, elas costumam exigir um entendimento mais integrado, sabe? Que conecta a lei, o que dizem os estudiosos, a doutrina e, claro, as decisões mais recentes do STF, do STJ. Vamos tentar desvendar não só o que a regra diz, mas por que ela existe, qual a lógica por trás. Acho que isso ajuda muito na hora de resolver as questões. Excelente ponto. Então, para começar essa nossa análise, que tal um tema clássico e sempre presente? Responsabilidade civil do Estado. Aquela situação, né? Quando uma ação ou até uma falta de ação do poder público acaba causando um dano para alguém. Como que o direito lida com isso? A base está lá na Constituição, artigo 37, parágrafo 6º. Exatamente. E esse artigo ele estabelece a regra geral, né? A responsabilidade do Estado, e aqui entram também as empresas privadas que prestam serviço público, tipo uma concessionária de energia, por exemplo, essa responsabilidade é, em regra, objetiva. Objetiva. O que isso significa na prática para o cidadão que sofreu o dano? Significa que, para buscar uma indenização, a pessoa lesada ela não precisa se preocupar em provar que o agente público agiu com intenção, o dolo, ou com culpa, tipo negligência, imprudência. Basta que ela consiga demonstrar duas coisas: o dano que ela sofreu e o nexo causal, ou seja, que aquele dano foi uma consequência direta da atuação do Estado. Entendi. Facilita bastante para a vítima, né? Com certeza. A ideia é essa mesmo, proteger o cidadão que está numa posição mais frágil diante do Estado, né? O ônus da prova fica mais leve para ele. Mas essa responsabilidade objetiva, ela vale sempre ou tem alguma situação diferente? Por exemplo, se o Estado paga indenização e depois quer cobrar do servidor que, sei lá, bateu a viatura, como fica? Ótima pergunta, e a situação inverte. Quando o Estado entra com a chamada ação regressiva contra o servidor, para tentar reaver o dinheiro que pagou para a vítima, aí a responsabilidade do servidor perante o Estado deixa de ser objetiva. Passa a ser subjetiva. Subjetiva. Então o Estado precisa provar algo mais. Exato. O Estado só vai conseguir o ressarcimento do servidor se comprovar que ele agiu com dolo, com intenção clara, ou com culpa grave, né? Negligência, imprudência, imperícia. Isso é uma garantia para o servidor, para que ele não seja responsabilizado automaticamente por qualquer problema que aconteça no serviço. Precisa ficar clara a falha pessoal dele. É um equilíbrio, sabe? Protege o cidadão, mas também o agente público. Se foi por uma ação direta, uma comissão, ou por uma falha, uma omissão do Estado. Muda alguma coisa na responsabilidade? Muda, e muito. Essa é uma distinção, olha, fundamental e que cai demais em prova. Se o dano vem de uma ação positiva, uma comissão do agente, pensa no exemplo da viatura policial que avança o sinal e bate em outro carro. Aí aplica-se a regra geral, responsabilidade objetiva do Estado. Ok, ação direta, objetiva. E na omissão? Tipo, a prefeitura não limpou o bueiro, veio a chuva, alagou tudo, estragou os móveis de uma loja. Pois é. Nesse caso de omissão, de falha do serviço, a jurisprudência majoritária, principalmente do STJ, entende diferente. A responsabilidade do Estado passa a ser, em regra, subjetiva. Sério? Então a loja do exemplo teria que provar a culpa da prefeitura? Exatamente. Teria que provar que houve uma falha no serviço, uma negligência do Estado em fazer o que deveria, a tal da faute de service, que vem lá do direito francês. A lógica é que seria pesado demais responsabilizar o Estado objetivamente por tudo que ele deixa de fazer. A responsabilidade subjetiva na omissão exige a prova da falha estatal específica. Claro, existem debates sobre isso, mas essa é a posição que mais prevalece. Entendido.
Isso tudo se baseia naquela teoria do risco administrativo, né? Que é a regra no Brasil. O Estado assume o risco da sua atividade, mas essa responsabilidade tem limites, né? Certo. Tem situações que isentam o Estado. Perfeito. A teoria do risco administrativo, que fundamenta a responsabilidade objetiva, ela não é absoluta. Ela admite as chamadas excludentes de nexo causal, que, se comprovadas, afastam a responsabilidade do Estado. E quais são essas excludentes? Basicamente, são três principais. A culpa exclusiva da vítima. Quer dizer, o dano aconteceu só por causa de uma ação da própria pessoa prejudicada. O caso fortuito externo ou a força maior? Que são eventos imprevisíveis, inevitáveis e totalmente alheios à atividade administrativa. Tipo um terremoto numa região onde isso nunca acontece, sabe? Algo realmente fora do controle. E, por fim, o fato de terceiro, quando o dano é causado exclusivamente por uma pessoa que não é nem a vítima, nem o Estado ou seus agentes. E se a culpa for dos dois? Da vítima e do Estado? Ah, bom ponto. Se a culpa for concorrente, ou seja, ambos contribuíram para o dano, aí a responsabilidade do Estado não é excluída, tá? Ela é apenas atenuada. A indenização vai ser calculada de forma proporcional à participação de cada um no evento. Certo. E existe o contrário disso? Alguma situação em que o Estado responde sempre, sem poder alegar nenhuma dessas excludentes? Existe sim. É a chamada teoria do risco integral. Ela é bem excepcional, aplicada em situações de risco altíssimo e geralmente definidas em lei. Como quais, por exemplo? Os exemplos mais clássicos são danos causados por acidentes nucleares, a regra geral para danos ambientais, que costuma ter essa responsabilidade objetiva e integral, e também danos por atos terroristas a bordo de aeronaves brasileiras. Nesses casos, a lei entende que o risco é tão grande que o Estado deve responder de qualquer forma para garantir a máxima proteção possível. Entendi. E para fechar esse bloco da responsabilidade, se alguém sofre um dano, processa quem? O servidor que causou o dano ou a entidade pública? Olha, a posição do STF é bem clara quanto a isso. A ação de indenização deve ser movida contra a pessoa jurídica, a União, o Estado, o município, a autarquia, a empresa pública, enfim, a entidade a qual o agente está vinculado. Não se processa diretamente o agente público, tá? A ação contra ele seria de regresso movida pelo próprio Estado depois. Perfeito, ficou bem claro. Agora, mudando um pouco de assunto, mas ainda dentro dessa ideia de como o Estado funciona, vamos falar do controle da administração pública. Como se garante que a máquina pública ande na linha, né? Dentro da lei e buscando o interesse coletivo? Bom, o controle é essencial, né? E ele acontece de várias formas. A gente pode dividir principalmente em controle interno e controle externo. Externo seria um poder controlando o outro. Tipo, o Congresso fiscalizando o presidente. Exato. O controle externo é isso. O legislativo controlando atos do executivo, por exemplo. Sustar um decreto que exorbita do poder regulamentar ou julgar as contas do presidente com auxílio do Tribunal de Contas. E também o poder judiciário controlando atos tanto do executivo quanto do legislativo, sempre que houver alguma ilegalidade ou inconstitucionalidade. E esse controle do judiciário, ele pode entrar em qualquer decisão da administração, até naquelas que o administrador tem uma certa liberdade para escolher, o chamado mérito administrativo. Olha, no que diz respeito à legalidade, sim. O judiciário pode e deve analisar se qualquer ato administrativo, seja ele vinculado ou discricionário, está de acordo com a lei. Agora, quanto ao mérito, aquela escolha de conveniência, oportunidade que a lei deixa para o administrador, aí a regra é que o judiciário não pode se meter. Ele não pode dizer, essa decisão foi ruim, tinha uma melhor. Mas tem exceção, né? Tem. Se essa escolha de mérito, na verdade, esconder uma ilegalidade, tipo um desvio de finalidade, falta de razoabilidade, desproporcionalidade, aí sim o judiciário pode anular o ato. Não por ser inconveniente, mas por ser ilegal na sua essência. É um controle de legalidade disfarçado de mérito, digamos assim. Entendi. E o controle interno? Seria a própria administração se fiscalizando? Isso mesmo. É o princípio da autotutela em ação.
É um poder-dever que a administração tem de controlar seus próprios atos. Autotutela. E como ela faz isso na prática? Principalmente de duas formas: pela anulação e pela revogação. A anulação acontece quando a administração percebe que um ato que ela praticou é ilegal. Aí ela anula esse ato e os efeitos dessa anulação são retroativos, chamados ex tunc. É como se o ato ilegal nunca tivesse existido validamente. E a revogação? A revogação é diferente. Ela se aplica a atos que são legais, perfeitinhos do ponto de vista jurídico, mas que, por alguma razão de interesse público, se tornaram inconvenientes ou inoportunos. Nesse caso, a administração revoga o ato, mas os efeitos são só para frente, ex nunc. O que já foi feito com base no ato continua valendo. É uma questão de mérito administrativo, não de ilegalidade. Faz sentido. Anulação para ilegalidade, revogação para conveniência. E tem também a tutela ou supervisão ministerial. Isso é tipo uma hierarquia entre o ministério e uma autarquia, por exemplo. Não é hierarquia. Essa é uma confusão comum, mas a diferença é importante. A tutela é o controle que a administração direta, os órgãos centrais, como os ministérios, exerce sobre as entidades da administração indireta, que estão vinculadas a ela, como as autarquias, fundações públicas. Vinculadas, não subordinadas. Exatamente. Não há hierarquia entre um ministro e o presidente de uma autarquia, como o INSS, por exemplo. A autarquia tem autonomia. A tutela é um controle finalístico, para ver se a entidade está cumprindo os objetivos para que foi criada, se está alinhado com as políticas do governo. É um controle mais geral, de supervisão, não aquele controle de ordens diretas da hierarquia. Ah, agora ficou claro. Vinculação para controle feralístico, não subordinação hierárquica. E claro, dentro do controle interno ainda tem os recursos que a gente pode usar, né? Recurso hierárquico, pedido de reconsideração. Sim, são instrumentos importantes para que o próprio cidadão ou o servidor possa pedir a revisão de uma decisão administrativa, buscando corrigir erros sem precisar ir direto para o judiciário. Garante o contraditório e a ampla defesa na esfera administrativa. Ótimo. Mudando um pouco a chave agora, mas ainda falando da atuação do Estado. Serviços públicos. Como o Estado garante que as necessidades da população sejam atendidas? Energia, transporte, saúde? A Lei 8987 de 95 é fundamental aqui, né? Para regular as concessões e permissões. Com certeza. Essa lei é a base para quando o Estado decide delegar a prestação de um serviço público para um particular. E ela traz princípios importantíssimos que regem esses contratos. Quais seriam os principais? Olha, um fundamental é o da continuidade. O serviço público não pode parar, em regra. Mesmo se o usuário não pagar a conta? Bom, aí tem exceções, né? A inadimplência do usuário, desde que ele seja notificado antes, pode sim levar à interrupção em alguns casos. Outras exceções são situações de emergência ou manutenções técnicas programadas e avisadas com antecedência, mas a regra é a continuidade. Outro princípio-chave é o da igualdade ou isonomia. Todos os usuários devem ser tratados de forma igual, sem discriminação. Mas e as tarifas sociais, tipo na conta de luz para baixa renda? Isso não fere a igualdade? Não, porque a própria lei permite tratamentos diferenciados para garantir a universalização do serviço e atender a objetivos sociais. A tarifa social é um exemplo de isonomia material, tratar desigualmente os desiguais na medida de suas desigualdades. E um terceiro princípio muito relevante hoje em dia é o da mutabilidade ou adaptabilidade. O serviço tem que evoluir, se adaptar às novas tecnologias, às novas necessidades da sociedade. Tipo, a chegada do 5G na telefonia. A concessionária tem que se adaptar. Exatamente. A concessionária não pode ficar parada no tempo oferecendo um serviço obsoleto. Ela tem o dever de incorporar as inovações para manter a qualidade e a atualidade do serviço. Entendi. E aquela diferença clássica que sempre cai, concessão versus permissão de serviço público. Qual é a grande sacada para diferenciar as duas? Bom, as duas são formas de delegação, mas têm diferenças importantes, principalmente na formalidade e na estabilidade. A concessão ela é usada geralmente para serviços mais complexos que exigem mais investimento, sabe? Pensa numa rodovia pedagiada, numa grande hidrelétrica. Por isso, a licitação para concessão é mais rigorosa, a modalidade regra é a concorrência ou o diálogo competitivo na nova lei de licitações.
e só pode ser dada para pessoa jurídica ou um consórcio de empresas. O contrato é um contrato administrativo mesmo, mais robusto, com mais garantias. E a permissão? A permissão já é mais simples, usada para serviços de menor porte, talvez uma linha de ônibus municipal pequena, quiosques em praças. A licitação pode ser feita por outras modalidades, a lei é mais flexível. E olha que interessante, a permissão pode ser dada tanto para pessoa jurídica quanto para pessoa física em alguns casos. E o instrumento não é bem um contrato administrativo típico, é mais um contrato de adesão, e tem um caráter mais precário. Precário. Como assim? Quer dizer que o poder público tem mais facilidade para revogar a permissão, a qualquer tempo, por motivo de interesse público, e sem ter que pagar uma indenização tão grande como seria na concessão. Ela é menos estável para o permissionário. Entendi. Concessão é mais complexa, estável, contrato robusto. Permissão é mais simples, precária, contrato de adesão. Boa diferenciação. E já que você mencionou a nova lei de licitações, a 14.133 de 2021, vamos entrar nesse tema que é, crucial para qualquer concurso de direito administrativo. Uma dúvida que sempre surge é: qual a diferença entre inexigibilidade e dispensa de licitação? Essa é a clássica mesmo. E a chave para entender é pensar na razão pela qual a licitação não vai acontecer. Na inexigibilidade, que está lá no artigo 74 da nova lei, a licitação não acontece porque a competição é simplesmente inviável, impossível de acontecer. Não tem como comparar propostas porque ou só tem um fornecedor ou o serviço é tão específico que não dá para comparar. Tipo o quê, por exemplo? Os casos mais comuns são fornecedor exclusivo, só aquela empresa produz ou vende o que a administração precisa, contratação de artista consagrado pela crítica ou opinião pública, seja direto ou pelo empresário exclusivo dele. Contratação de serviços técnicos especializados de natureza singular com profissional de notória especialização. Pensa num parecer de um jurista super renomado sobre um tema muito complexo. Mas atenção, serviço de publicidade não entra aqui, tá? Credenciamento, quando a administração chama todos que atendem certos requisitos e contrata quem aparecer. E a compra ou aluguel de um imóvel específico, que pelas características dele, localização, instalações, é o único que serve para a necessidade da administração. Nesses casos, não tem como fazer competição, sacou? Saquei. Inviabilidade de competição é a palavra-chave para inexigibilidade. E a dispensa, então? Qual a lógica dela? Na dispensa, que está no artigo 75, a competição até seria possível, teria mais de uma empresa capaz de fornecer o bem ou serviço, só que a lei, por diversas razões, urgência, baixo valor, conveniência administrativa, autoriza o gestor a não fazer a licitação. É uma faculdade, uma permissão legal para pular a licitação. Ah, então na dispensa a competição é viável, mas a lei permite não fazer. Exatamente. A lei lista um monte de hipóteses. As mais conhecidas são contratações de baixo valor, os limites são atualizados periodicamente, casos de emergência ou calamidade pública, quando não dá para esperar o processo normal, quando uma licitação anterior deu deserta, ninguém apareceu, ou fracassada, todo mundo foi inabilitado ou desclassificado, e a administração vai tentar de novo em condições parecidas, compra de gêneros perecíveis, contratação de remanescente de obra ou serviço. A lista é longa. Nossa, muita coisa para decorar. Pois é. Por isso, uma dica boa para a prova é: foque em entender bem as hipóteses de inexigibilidade, que são mais conceituais e em menor número. Fornecedor exclusivo, artista, serviço técnico singular, credenciamento, imóvel específico. O que não for isso e estiver na lista da lei, provavelmente vai ser dispensa. Ajuda a eliminar alternativas. Boa dica. E ainda na Lei 14.133, as modalidades de licitação mudaram um pouco, né? Pode dar uma passada rápida nelas? Claro. As modalidades agora são 5 principais. Pregão. É a regra para comprar bens e serviços comuns, aqueles que a gente consegue descrever objetivamente no edital. Critério geralmente é menor preço ou maior desconto. Bem ágil. Concorrência, usada para bens e serviços especiais, que não são comuns, e também para obras e serviços de engenharia, sejam comuns ou especiais. Permite critérios mais complexos, tipo técnica e preço, melhor técnica. Concurso.
Para escolher trabalho técnico, científico ou artístico. Pensando em um concurso para escolher o projeto arquitetônico de um museu. O prêmio é o principal. Leilão. Para vender bens da administração. Pode ser móvel, um carro velho, ou imóvel, um terreno que não serve mais. Ganha quem dar o maior lance. Diálogo competitivo. Essa é a novidade maior. Para contratações super complexas, inovadoras, que nem a administração sabe direito qual a melhor solução. Aí ela dialoga com empresas pré-selecionadas para construir a solução junto antes de pedir as propostas finais. Bem específico. Legal essa visão geral. E conectando com controle, transparência, tem a Lei de Acesso à Informação, a LAI, né? Lei 12.527 de 2011. O que a gente precisa saber dela de essencial? A lei é super importante. Ela concretiza aquele princípio da publicidade, né? A regra geral é: toda informação que o governo produz ou guarda é pública, acessível a qualquer pessoa. O sigilo é exceção. E quando a informação precisa ser sigilosa, por segurança ou privacidade, fica secreta para sempre? Não, de jeito nenhum. O sigilo tem prazo máximo. A lei criou 3 níveis. A informação reservada fica sigilosa por no máximo 5 anos, a secreta por no máximo 15 anos e a ultra-secreta, que é o nível máximo, por até 25 anos. Depois desses prazos, a informação tem que se tornar pública. É um equilíbrio entre transparência e proteção de dados sensíveis. Entendido. Prazos máximos: 5, 15 e 25 anos. Bom saber. Agora, nosso material trouxe um ponto bem específico: o regime jurídico dos servidores públicos, citando como exemplo a Lei Complementar 66 de 1993 do Amapá, falando das formas de provimento, que é como se entra no cargo. Além da nomeação, que é a forma inicial, tem as formas derivadas, né? Que já exigem um vínculo anterior. Isso. As formas derivadas são jeitos de o servidor voltar à ativa ou se movimentar na carreira. Os nomes podem variar um pouquinho de estatuto para estatuto, mas os conceitos são bem parecidos na maioria. Usando os termos comuns, que provavelmente estão nessa lei do Amapá também, tem a reversão. É quando o servidor que se aposentou por invalidez melhora, recupera a capacidade para trabalhar, confirmado por perícia médica, claro, e aí ele volta para o cargo. O aposentado que volta. E a reintegração. Reintegração é quando a demissão do servidor é anulada, seja pela própria administração ou por decisão judicial. Ele foi demitido, mas a demissão foi ilegal, então ele é reintegrado, volta para o cargo que ocupava e recebe tudo o que deixou de ganhar no período. E se o cargo dele já tiver sido ocupado por outra pessoa? Aí o outro servidor que estava ocupando a vaga, se for estável, vai ser reconduzido ao cargo anterior dele ou aproveitado em outro cargo, ou posto em disponibilidade. A reintegração garante o retorno do demitido ilegalmente. Entendi. E a recondução, então, serve para isso ou tem mais casos? A recondução, então, serve para isso. Ou tem mais casos. A recondução é basicamente o retorno do servidor estável ao cargo que ele ocupava antes. Acontece principalmente em 2 situações. Ou porque ele foi reprovado no estágio probatório de um outro cargo para qual ele tinha sido nomeado, aí ele volta para o antigo, ou nesse caso que falamos, quando o ocupante anterior do cargo dele é integrado. Certo. E Aproveitamento e readaptação. O aproveitamento é para o servidor que estava em disponibilidade. Isso acontece quando o cargo dele é extinto ou declarado desnecessário, mas ele já era estável. Ele não é demitido. Fica em disponibilidade recebendo o proporcional. Quando surge uma vaga compatível, ele tem que ser aproveitado. E a readaptação é quando o servidor sofre alguma limitação física ou mental que o impede de continuar nas funções do cargo dele. Aí a administração tenta encontrar um outro cargo, com atribuições compatíveis com essa nova condição dele. É para manter o servidor na ativa, se possível. ok, essas formas derivadas são importantes mesmo. E falando em servidor, a estabilidade é um ponto crucial. O prazo de 3 anos de exercício, que o STF e STJ já consolidaram, é a regra. Mas o servidor estável pode perder o cargo. E qual a diferença entre cargo efetivo, cargo em comissão e função de confiança? Sim, a estabilidade que se adquire após 3 anos de efetivo exercício e aprovação na avaliação especial de desempenho, ela não é uma garantia absoluta de emprego para o resto da vida. Ah, não.
Em que situações o estável pode sair? O servidor estável pode sim perder o cargo, mas só em hipóteses bem definidas, por sentença judicial transitada em julgado, através de um processo administrativo disciplinar, PAD, onde ele tenha tido ampla defesa, por avaliação periódica de desempenho insuficiente, também com direito à defesa, ou, numa situação mais extrema, para cortar gastos com pessoal, se o ente público estourar os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. Tem toda uma ordem de cortes antes de chegar no estável, mas é possível. Entendi. E os tipos de vínculo? Efetivo, comissionado. Cargo efetivo é aquele que exige aprovação em concurso público. É o que garante a estabilidade após os 3 anos. Cargo em comissão é de livre nomeação e livre exoneração, ou seja, não precisa de concurso e a autoridade pode nomear e demitir quem quiser dentro dos requisitos legais. Geralmente são cargos de chefia, direção, assessoramento. E a função de confiança ou função gratificada é um plus. Ela só pode ser exercida por quem já é servidor de cargo efetivo. Ele recebe uma gratificação para exercer atribuições adicionais de direção, chefia ou assessoramento. Não é um cargo separado, é uma função agregada ao cargo efetivo. E o tempo em cargo comissionado conta para a estabilidade no efetivo? Não de jeito nenhum. A estabilidade é ligada ao exercício do cargo efetivo para qual o servidor foi concursado. O tempo que ele passa ocupando um cargo em comissão não entra nessa conta dos 3 anos para a estabilidade. Perfeito. Agora, para fechar nossos grandes temas, vamos para um que está sempre em alta e teve mudanças recentes e importantes. Improbidade administrativa. A Lei 8.429 de 92, a grande mudança foi a exigência de dolo, né? Acabou a improbidade por culpa. Exatamente. Essa foi talvez a alteração mais significativa da reforma recente na lei de improbidade. Agora, para que um ato seja considerado improbidade administrativa, é indispensável comprovar que o agente agiu com dolo, com a intenção de cometer a irregularidade, de obter a vantagem indevida, de causar o prejuízo, de violar o princípio. Então, se foi só por negligência, um erro sem querer não é mais improbidade. Pela nova lei, não. A modalidade culposa de improbidade foi expressamente revogada. Precisa do dolo específico para cada tipo de ato. Isso trouxe muita discussão, mas é o que vale hoje. E quem pode ser responsabilizado por improbidade? Só servidor público? Não só. Respondem os agentes públicos de forma bem ampla, servidores, empregados públicos, quem exerce mandato, função, mesmo que temporário ou sem remuneração. Uma ressalva importante é que o STF entende que o presidente da República não responde por improbidade, mas sim por crime de responsabilidade. E, além dos agentes públicos, os particulares, pessoas físicas ou jurídicas que induzam ou concorram para a prática do ato ou que se beneficiem direta ou indiretamente dele, também podem responder por improbidade, junto com o agente público. Certo. E os tipos de atos de improbidade? Eram 3, né? Enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário e violação de princípios. Como ficou isso com a exigência do dolo? A estrutura básica dos 3 tipos continua lá nos artigos 9, 10 e 11, mas agora a exigência do dolo permeia todos eles. O artigo 9, enriquecimento ilícito. É quando o agente público dolosamente recebe uma vantagem patrimonial indevida por causa do cargo. Exige o dolo e o efetivo acréscimo patrimonial ilícito. O artigo 10, prejuízo ao erário. É quando o agente também dolosamente causa um dano financeiro ao patrimônio público por ação ou omissão. Precisa do dolo e da comprovação do dano efetivo. Não basta o risco de dano. O artigo 11, violação aos princípios da administração. Esse foi o que gerou mais debate. Continua sendo a prática dolosa de ato que atenta contra os princípios, honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade. Só que a nova lei exige que essa violação dolosa tenha uma finalidade ilícita específica, um dolo específico de agir contra a administração. Não basta mais a simples ilegalidade ou a violação genérica de um princípio. Tem que ter a intenção de ferir aquele dever de conduta. Nossa, o artigo 11 ficou mais restrito, então, parece. Sim, a intenção da reforma foi tornar a aplicação do artigo 11 mais objetiva e evitar que meras irregularidades administrativas fossem tratadas como improbidade. E as punições? Se alguém for condenado por improbidade, o que acontece? As sanções estão no artigo 12 e são pesadas, variando conforme a gravidade do ato. O artigo 9, enriquecimento ilícito, tem as penas mais graves,
depois o artigo 10, prejuízo ao erário e, por fim, o artigo 11, violação de princípios. As sanções podem incluir, de forma isolada ou cumulativa, perda dos bens ou valores que foram acrescidos ilegalmente, ressarcimento integral do dano ao erário, se houve, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos por prazos que variam, pagamento de multa civil, que pode ser bem alta, e a proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios fiscais. A aplicação tem que ser proporcional ao caso concreto. Ufa, bastante coisa. Então, tentando amarrar tudo que a gente conversou. Vimos a responsabilidade do Estado, com essa dualidade objetivo e subjetivo, e as excludentes. Isso. E a diferença crucial entre ação e omissão. Exato. Depois, os mecanismos de controle, né? O externo, o interno, com autotutela, anulação e revogação, a tutela sobre a indireta. Lembrando que tutela não é hierarquia. Boa. Aí passamos pelos serviços públicos, concessão versus permissão, os princípios, como continuidade, mutabilidade. E a licitação. A diferença-chave entre inexigibilidade, competição inviável, e dispensa, competição viável, mas lei autoriza não fazer. E as novas modalidades da Lei 14.133. Demos uma passada rápida na LAI e seus prazos de sigilo. 5, 15 e 25 anos. Isso. Abordamos o regime dos servidores, com as formas de provimento derivado, reversão, reintegração e a estabilidade. E a perda do cargo do estável, que não é impossível. E fechamos com a improbidade administrativa, com a grande mudança da exigência do dolo para todos os atos, artigo 9, 10 e 11, e as sanções possíveis. Parece que os temas se conectam bastante, né? Totalmente. Você percebe como a responsabilidade civil se liga ao controle? Como a licitação é uma ferramenta para evitar o prejuízo ao erário e a improbidade? Como o regime do servidor influencia tudo isso? Não são caixinhas separadas. Entender essas conexões é o que realmente faz a diferença, não só para a prova, mas para entender como a administração pública funciona ou deveria funcionar. Excelente colocação. E para a gente terminar, fica aqui uma provocação para quem nos ouve refletir um pouco mais. Diante de tanta regra, tanto controle necessário para garantir a legalidade, a moralidade, mas também diante da pressão por eficiência, por agilidade que o mundo de hoje exige da gestão pública, como a gente encontra o ponto de equilíbrio? Como garantir o rigor do controle sem engessar a administração, permitindo que ela seja de fato inovadora e resolutiva para os problemas da sociedade no século XXI? Essa é, sem dúvida, a pergunta de $1 milhão do direito administrativo atual, né? Encontrar esse equilíbrio é o grande desafio. Fica aí a reflexão. Muito obrigada pela sua atenção nessa nossa análise aprofundada. Esperamos de verdade que tenha sido útil para a sua preparação. Lembre-se de se inscrever, curtir, comentar de onde você fala e para qual concurso estuda e, claro, compartilhar o Reta Final Podcast. Até a próxima!